Quero começar nessa noite uma série de exposições muito especial. Nós temos, para aqueles que são mais novos, um título que eu dou para algumas de nossas mensagens que se chama Coxa de Retalhos. Na semana que vem eu vou explicar para vocês o porquê que eu dou esse título. Alguns já sabem, mas eu vou usar como introdução da semana que vem o porquê de se chamar Coxa de Retalhos, certo? Hoje eu vou fazer uma explicação um pouco mais teológica, uma explicação e uma introdução um pouco mais bíblica, baseado no que nós estudaremos. O que nós vamos estudar ao longo dos 4 próximos sábados? Nós vamos estudar o Coxa de Retalhos, especial séries de TV, ok? Então nós selecionamos 4 séries de TV e vamos falar dessas séries, e a principal pergunta é: o que cada uma dessas séries tem a ver com a Bíblia? Ou o que a Bíblia nos fala sobre cada uma dessas séries? Pode parecer meio herético, pode parecer meio, nossa, o pastor desconverteu, mas calma o seu coração, que eu acredito que até o final da nossa série você vai ter um entendimento muito mais elevado sobre isso, até mesmo para que você possa conversar com outras pessoas que não são cristãs, ok? Para nós iniciarmos a nossa introdução sobre essa série, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos aqui de Romanos, para que nós possamos compreender aquilo que nós vamos falar e qual é a base nossa bíblica daquilo que nós vamos estudar hoje e nos próximos sábados. Romanos, capítulo de número 1, eu vou ler alguns versículos, certo? Começando no versículo de número 8. Então, se você pode, acompanhe comigo o que está dizendo a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz o seguinte: antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço ao meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Agora vai comigo no versículo 13. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver os frutos espirituais, pois tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos, quanto para com os bárbaros, tanto com os instruídos, como os não instruídos. Por isso aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês lá em Roma. Agora o verso 18. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Somente até aqui. O que Paulo está nos dizendo aqui, e nós vamos usar Paulo durante essa série, nas nossas introduções, é algo que está dentro de um contexto da doutrina bíblica, que nós chamamos de doutrina da graça comum. Eu gostaria muito que você entendesse o que é a doutrina da graça comum. Você entendendo, eu vou sair daqui muito feliz, se você souber o que é o conceito de graça comum. Em resumo, eu não vou fazer aqui um tratado de teologia sistemática para explicar isso, mas eu vou dar algumas definições básicas e você vai compreender o que eu estou dizendo. Em primeiro lugar, nós podemos, eu não sei se você já fez essa pergunta, como que um homem que é totalmente depravado pode fazer coisas admiráveis, coisas belas? Nós sabemos que o homem em sua essência é totalmente pecador, totalmente depravado. Mas como que esse homem consegue fazer coisas bonitas, coisas belas, coisas louváveis? Em segundo,
como que nós, como cristãos, podemos, vez ou outra, nos associarmos a pessoas que não são cristãs, baseado num propósito que é nobre. Às vezes você encontra uma pessoa e essa pessoa ela não é crente como você, né? Não professou a fé dela, às vezes não é batizada e às vezes tem até uma vida perversa ou corrupta. Mas por conta de um motivo nobre, por exemplo, uma doação de cestas básicas, vocês se unem por aquele propósito. E isso é plausível? É plausível, nós vemos isso acontecer diariamente, né? Principalmente nas vésperas de Natal, certo? Agora existe uma diferença que nós precisamos entender aqui antes de adentrarmos. Existe uma diferença sobre o conceito de graça. Nós temos a graça comum, que é essa que nós vamos trabalhar, e temos a graça especial, ou também chamada de graça irresistível. Qual é a diferença dessas duas graças, certo? A primeira delas é explicada pela soteriologia. O termo sozo, né, que vem do grego, relacionado à salvação, está muito ligado a essa graça especial. O que é essa graça especial? É aquela graça que os escolhidos receberam. Aqueles que foram eleitos receberam a fé em seus corações para acreditarem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu não quero falar dessa graça especial e nem graça irresistível que é relacionada à nossa salvação. Um dia nós podemos marcar, a gente pode conversar bastante sobre a soteriologia disso, né, dessa graça especial. A minha ideia aqui é falar da graça comum, que é basicamente, você lembra daquele versículo assim que quando Salomão diz, né, que Deus faz nascer o sol sobre todos, ou se eu não me engano em Salmos, que fala que Deus faz com que a chuva caia sobre justos e injustos, né? Você tem lá dois agricultores, um é cristão, batizado, convertido, e o outro não é, o outro nunca foi na igreja. Mas quando Deus manda a chuva, cai só na terra daquele que é convertido? Não, cai sobre todos. Esse é talvez o exemplo mais básico que nós poderíamos citar de graça comum. É uma graça de Deus que alcança tanto justos quanto ímpios, certo? Então, por exemplo, dentro da medicina, a graça de Deus, ela é comum. Porque eu posso ter lá, né, um médico que é totalmente ateu, mas é um excelente cirurgião, que já salvou a vida de muitas pessoas pelo seu dom. Quem é que deu esse dom para ele? Deus. Eu posso ver, por exemplo, dentro da ciência, e aí nós temos muitos ateus, né? O cara é um ateu de carteirinha, mas as pesquisas dele são fundamentais para o desenvolvimento da astronomia, da paleontologia e assim por diante. Eu posso olhar, por exemplo, para a arte, e nem todo artista é cristão, sim ou não? Todo músico que compõe música bonita é crente? Não. Existem belíssimas músicas que foram compostas por pessoas que têm o coração perverso, pessoas que são corruptas. E aí vem a pergunta: eu posso ou não posso ouvir a música dessa pessoa? Porque se essa pessoa não é crente, será que é certo ouvir a música dela? Né? Aí é aquela questão: você só poderia ir ao cinema assistir um filme se o autor desse filme fosse cristão. Concorda comigo? Se a premissa da música estiver certa, né? Você está lá no leito cirúrgico, pronto para sua filha nascer, né? Aí você vira para o obstetra e fala: me responde uma coisa, você é cristão? Porque se ele falar: não, eu sou ateu, você vai proibir ele de fazer seu parto? Você consegue entender comigo que existem coisas que estão em campos diferentes? Nós estamos falando de uma graça comum, que são dons que Deus dá a todos. E aí eu volto para o trecho que nós lemos aqui, e eu queria ler ele de novo com você. Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Agora olha o versículo 19: sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez desde a criação. Ou seja, Deus manifesta a sua graça em diversas formas. Eu vou falar sobre as 3 formas de revelação de Deus. Deus está sendo revelado, seja na ciência, seja na cultura, seja na arte. Nós encontramos detalhes onde Deus está se revelando. E isso é graça comum. A graça, ela é uma prerrogativa divina.
Ou seja, Deus, como Senhor da graça, Ele dá essa graça a quem Ele quer. Ele dá o dom da oratória para um, Ele dá o dom das línguas para outro, das línguas, que eu falo as línguas no âmbito da oratória mesmo, tá? Então ele dá a uma capacidade de falar, por exemplo, bem o inglês e conseguir desenvolver o italiano. Você já conheceu alguém assim? Eu conheci uma pessoa que fala 4 línguas e nunca estudou nenhuma delas. Só para você ter uma ideia. Eu falo, isso é um dom que Deus deu, né, para essa pessoa. E existem vários dons que Deus dá para quem Ele quer. Não é uma dívida que Deus tem conosco. Deus fala assim, né, vou fazer a Letícia, né? Eu estou devendo para a Letícia um dom, deixa eu ver o que eu vou dar para ela, o dom da voz, para ela cantar. Não, Deus deu para ela como uma graça. E aí nós temos a definição de graça. Graça é um favor imerecido. A Letícia merecia ter uma voz belíssima e cantar como ela canta? De jeito nenhum, mas Deus deu para ela e não me deu. Entendeu? Eu vou reclamar porque Deus não me deu? Não, é prerrogativa de Deus dar para ela a voz bonita que Deus deu para ela. Você consegue entender isso, sim ou não? Levanta a mão quem consegue entender. Amém? Deixa eu perguntar de novo. Quem entende aqui o que é graça comum agora? Faz um sinal com a sua mão. Posso perguntar para alguém aqui, definir para mim o que é graça comum? Você conseguiria definir? Amém por isso. Que bom. Dando sequência então. Essa graça comum, que é um favor imerecido, ou seja, eu não mereço, mas eu recebo, ela é, em teoria, virtualmente universal. Por quê? Porque Deus vai dar para todos. Segundo, todos nós experimentamos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo fala assim, olha, não adianta falar que você não conhecia Deus. Sabe por quê? Porque Deus colocou os seus atributos invisíveis. E aí eu falo para você, existem 3 formas de Deus se revelar a nós. Qual é a primeira delas? É a Bíblia. Se você não terminar de ler a Bíblia toda esse ano, você vai estar em falta com Deus. E isso é ruim para quem? Para você, porque a Bíblia é a forma com a qual Deus fala. Se você não lê a Bíblia todo dia, você não está chateando o seu pastor que fica pegando no seu pé, certo? Você está se autodestruindo, você está se autoflagelando. Por quê? Porque a Bíblia é a primeira forma a qual Deus se revela. Segunda, sabe qual é a segunda forma a qual Deus se revela? No coração de todo homem. Você pode procurar um ateu, pega, sabe aquele ateu assim do mais, né? Aí vira para ele e conta aquela história de um verme aqui no nosso estado, que por conta de uma briga com a esposa, colocou as 2 filhas dentro do carro e colocou fogo nesse carro, né? Isso é não, verme é muito, né? É o que? Um procarionte? O procarionte está mais ou menos, mas o procarionte ainda tem, né, estrutura de DNA, dispersa citoplasma, enfim, né? Inútil, né? Pega essa história, chega para um ateu convicto, conta a história do começo ao fim e pergunta para ele assim, o que esse homem merece? Se esse ateu não bater na mesa, né, e falar assim, onde é que esse cara está que nós precisamos mandar prender ele, né? Por que todo ateu vai te falar isso? Vai falar assim, esse cara merece ser preso. Eu não conheço um ateu que vai relativizar. Eu falo assim, não, todo ateu vai falar isso. Por que o ateu vai falar isso, se ele não crê na Bíblia? Porque dentro do coração de todo homem existe uma revelação. Essa é a segunda. Primeira é a forma de Deus se revelar, através da Bíblia. Segunda, dentro do coração de todo homem, Deus implantou a forma de se auto-revelar. Deus está dentro do seu coração. Sabe quando você faz alguma coisa errada? Que aí você fala assim, a consciência pesada, sabe o que é a consciência pesada? É Deus revelando. É Deus dizendo que você está errado. Deus se revela no coração de todo homem. E terceiro, Deus se revela nas suas obras. Deus se revela na natureza. Deus se revela numa obra de Picasso. Deus se revela na Capela Sistina. Deus se revela no pôr do sol. Deus se revela numa bela música composta por Bach. Bach era cristão, né? Vamos pegar Deus se revela numa bela canção composta por Tom Jobim, perfeito. Deus se revela? Sim. Aí você vai dizer, mas Tom Jobim não era crente, você está falando dentro da igreja. Você vai assim, Deus se revela através das suas obras na natureza. Por quê? Quem está dizendo isso é o pastor? Não!
Presta atenção aqui, é Paulo que está dizendo, olha aqui, ó. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. O que são esses atributos invisíveis? A beleza que Deus permite que esteja na melodia de uma canção, nas cores de um quadro, numa cena de Steven Spielberg, são os atributos invisíveis de Deus. Entendendo isso, nos próximos episódios eu quero abordar um pouco mais sobre esse conceito de graça comum e como que Deus estabelece pontos de contato. Se você quiser conhecer um pouco mais, né, eu vou apresentar algumas obras, né, que não são sobre os nossos temas, mas que são obras que falam exatamente sobre isso, né, como Deus se manifesta na arte e na cultura. C.S. Lewis, esse é um apanhado de escritos dele, chama Sobre Histórias, trata muito sobre isso, ele fala muito aqui sobre Tolkien, sobre os principais escritores e artistas daquela época, e o meu favorito que é Huckmacher, dentro desse conceito. Esse aqui é um espetáculo, a arte moderna e a morte de uma cultura. Fala exatamente sobre isso, como que Deus estabelece esses pontos de contato, para que você possa olhar para aquilo ali e falar, cara, isso encheu o meu coração, isso me fez suspirar, isso trouxe alegria para mim. Assim como quando eu assisto uma série de TV, quando eu ligo a televisão e começa lá, quem sabe conhece, né? Tchá, 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 vem, né, daquela que se tornou a principal abertura de série de TV de todos os tempos. Nós vamos falar hoje sobre Friends Forever, a série que estreou no ano de 1994, muito tempo, né? Quem que não era nascido em 1994? Você não era nascido e você gosta de Friends, né, Bia? Você é fã de Friends. Friends, então, estreou antes de você nascer, né? Olha que coisa. Mesmo após o seu término, foram 10 anos, Bia. A série, foram 10 temporadas? Foram muitos anos, né? Então, a Bia nasceu, né, cresceu, você foi começar a assistir Friends, você já tinha quantos anos? Já tinha terminado, né? Já tinha terminado. Ou seja, você foi uma geração que foi influenciada mesmo após a série ter terminado. Aí você fala assim, que coisa interessante, né? E mais interessante ainda, para quem gosta, né, em 2000, me corrija se eu estiver errado, 2021, 16 ou 17 anos depois, eles fizeram um remake, reunindo todos os 6 atores para fazer ali, foi na HBO, né, juntou todo mundo ali, fez uma espécie de encontro especial, relembrando, né, o final da série. E pasmem, eu fiquei encabulado com isso, 32% dos lares americanos estavam com a TV ligada assistindo esse encontro dos atores. 32% da América do Norte. Calcula aí depois e me fala quantos mil lares que estavam com as TVs ligadas. É muita gente, né? Por que isso? Porque foi uma série que no mínimo foi bem produzida. No mínimo teve um bom roteiro. No mínimo teve bons atores. Os bons atores só foram bons atores por quê? Porque tinham o dom que Deus deu a eles, né? O roteirista só escreveu belas histórias e boas histórias para ter assunto em todas as temporadas porque ele era bom nisso. Agora, basicamente, o que a série tratava, né? Se nós fôssemos fazer um resumo do resumo, nós temos na série 3 amigos, 3 grandes colegas que buscam seu lugar no mundo. Eram eles o Joey, Chandler e o Ross, os 3 homens, né, da série, além da Mônica, a Rachel e a Phoebe, que eram as 3 meninas da série. E tudo vai girar em torno desses 6 amigos, né? Em torno dos seus problemas, em torno das suas dúvidas, em torno das suas incertezas, né? Dos seus problemas. A série ela vai sendo construída exatamente em cima disso, da dificuldade de um, né? Do problema de outro. E geralmente nos episódios alguém chega ali com uma temática, né? Então, se você já assistiu, você vai lembrar de muitos outros episódios mais do que eu. Mas tem o episódio, por exemplo, tem a temporada, né, que o Ross se apaixona pela Rachel, né, e tal. Tem a questão do casamento da Mônica enfim, né, e são questões. Tem a questão do filho, que quem que vira a barriga de aluguel?
a Phoebe vira barriga de aluguel e tal. E as coisas vão acontecendo mostrando as dificuldades e os relacionamentos entre essas pessoas. Basicamente, talvez esteja aí o principal segredo. Porque durante a série, ao mostrar os dilemas, as dúvidas, as esperanças, né, eles pegam exatamente uma faixa de público que vai dos 20 aos 30 anos, né? Então, quando a pessoa ela chega ali naquela faixa etária e ela começa a assistir, ela fala, não, eu estou passando por isso, né? Nossa, olha que legal, apaixonou, né? E desapaixonou de novo, e tem um monte disso na série, né? Nossa, o problema, questão do emprego, né? A Phoebe tentando ser artista, tocando lá, né? E de repente você vai olhando isso e fala, nossa, parece comigo. Então a cada nova geração parece que a série está viva. E a série influenciou tanto, né, se tornou o sitcom, né, talvez um dos mais famosos, que influenciou, por exemplo, para você ter uma ideia, no Irã e na China tem lá o café, como chamava o café que eles se reuniam? No Central Park Café, né? Você vê, no Irã tem, aqui em Goiânia eu acho que já tem também, não tem? Tem que tem o tema do Friends. Ou seja, o mundo inteiro se tornou influenciado por isso. As roupas que eles usavam na época, o corte de cabelo. E aí quando algumas pessoas de hoje pegam, vem a geração mimimi, né? Que pega e fala assim, não, essa série aí, racista. Nenhum dos 6 principais personagens é negro ou pardo, né? Ah não, que série homofóbica, fica mostrando o Chandler como se ele tivesse trejeitos de menininha, pegando no pé do Ross sobre isso, né? Ah, que série machista, coloca o Joey lá como o pegador de todas as meninas, o namorador e tal, né? Aquela época da década de 90, havia um outro olhar, que talvez aqui a gente já comece a exercer algumas aplicações, né? E eu gostaria de fazer isso com você. Mas antes de começar as aplicações, lembra de uma coisa. Eu não quero colocar esta série, nem a Todo Mundo Odeia o Chris, nem Game of Thrones, que são as próximas que nós veremos, como modelo de vida para você. Preste bastante atenção nisso, tá? Eu não estou pegando a série Friends aqui falando assim, tem uma vida como a vida deles. Não, pelo contrário. Qual é o seu modelo de vida? A Bíblia. O que eu estou mostrando aqui é que dentro dessa série eu encontro a beleza da mão de Deus sendo refletida, e é isso que eu quero mostrar com você. Não estou dizendo que você sair daqui e assistir novamente as 10 temporadas, não. Eu gostaria de mostrar para você aqui, que aqui dentro nós podemos mostrar e pegar esses pontos de contato com a graça comum. Primeiro lugar, que eu acho interessante, né? Quando eu olho para esse mimimi dos dias atuais, né? O pessoal olha para essa série e fica, nossa, que série racista, que série homofóbica. Lá na década de 90 não tinha isso. E quando você assiste a série com o olhar do povo ou do pessoal da década de 90, você vai olhar para a série e vai falar assim, que série legal, sim ou não? Que série engraçada. Se você não é nenhuma feminista, se você não é nenhum bobão aí que fica pregando ideologia de gênero e por aí vai, você vai olhar para aquela série e vai falar, poxa, que série legal. Porque com os olhos, sem nenhum vício, você consegue enxergar ali que existem conceitos e mensagens que podem ser extraídas dali. É exatamente essa forma que nós precisamos ler a Bíblia. Olha que coisa! A série me ensina a ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque você não pode ter vício de visão para ler a Bíblia. Você não pode pegar a sua Bíblia baseado no conceito publicado por Felipe Neto no Twitter de misericórdia, gente, né? Nem para pegar um filósofo, né? Pega o Luiz Pondé pelo menos, mas nem Luiz Pondé, né? Nenhum dos filósofos de hoje, nenhum dos influenciadores de hoje tem a capacidade e pode ter a ousadia de querer influenciar a forma com a qual você enxerga a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita, é por isso que existe esse monte de bobagem hoje. Qual monte de bobagem? Vamos reescrever a Bíblia. A Bíblia é um livro machista e não sei o quê. A Bíblia é um livro que faz apologia à escravidão, né? Seu presidente não fez não, né? Mas enfim, vamos continuar aqui, né? E tal, e vai falando um monte de asneira, um monte de bobeira. Por quê? Porque não entende
que a Bíblia, em primeiro lugar, ela é um livro poético, é um livro histórico, é um livro que, antes de tudo, né, ela precisa ser entendido, a circunstância que ela foi escrita, o período que ela foi escrita, para depois você pensar, e ela também é um livro espiritual, porque ela é a linguagem de Deus, é a forma como Deus se revela a mim. Aí eu começo a ler a Bíblia da forma correta, porque senão você vai começar a entrar nessa modinha aí, desse povo bobo aí. O pessoal está querendo atualizar a Bíblia com o chat GPT, GTP. Já parou para pensar que absurdo? Por quê? Porque falta bom senso, em primeiro lugar. Então, quando você vai assistir a série como Friends, você não vai assistir com esse mimimi de hoje. Segundo, quando eu olho para essa série, eu vejo que ela, de fato, é um produto do contexto cultural dela, né? E como eu disse, ela acaba influenciando não apenas aquela geração daquela época, como muitas outras gerações. E dentro desse aspecto, eu pergunto para você, se você assiste uma série, né? Vou só tirar o contexto de Friends. Pensa na série que você assistiu ultimamente e você gostou, né? Aí você pensa, nossa, que série legal e tal. Aí você olha para aquela série começa a te influenciar, né? Você começa a usar um termo que o personagem principal usa. Você vê uma camisa que é parecida com a dele, você compra e começa a usar. Inconscientemente você começa a viver daquele jeito, né? Tem gente que vai mais além, mas enfim, né? Tem gente que se veste igual o influenciador dele lá, só porque o cara tem o selinho azul, né? Agora todo mundo tem selinho azul, então agora eu quero ver você começar a seguir e a andar como todo mundo. E aí a minha pergunta para você é exatamente essa: se uma série de TV, que você nunca na sua vida vai conversar com aquele ator, você nunca vai nem encontrar com ele, né, na sua história, seus descendentes nunca verão a face desse cara, se esse cara que está lá consegue te influenciar, quem dirão as outras coisas, se a sua vida não estiver pautada e fundamentada neste livro que para muitos é retrógrado? Pense nisso. O que é que tem te influenciado? O que é que você tem seguido tão de perto a ponto de te influenciar? Uma série é talvez assim a melhor das piores hipóteses. Eu te pergunto, o que você tem lido que tem te influenciado? Quais são os seus colegas que têm falado no seu ouvido que tem te influenciado? O que você tem assistido? O que tem rolado na tela do seu celular que tem te influenciado? Qual é a ressonância que você tem dado para essa vozinha maligna do seu ouvido, que fica vira e mexe dizendo coisas para você? Qual o valor que você tem dado para isso? E qual a importância que você tem dado para a influência da Bíblia no seu contexto? Essa é a primeira pergunta, a primeira aplicação nossa. A segunda delas eu acho fantástica. Quando você assiste Friends, para quem já assistiu mais do que eu, vai concordar comigo. A série ela não esconde os erros dos personagens, sim ou não? Todo episódio um pisa na bola com o outro, né? Principalmente o Ross, né? Não, ele tem aquele jeitão dele, né? Faz um treino assim. Todo episódio mostra um erro de alguém, uma pisada na bola de um. Interessante, né? Onde será que o roteirista pegou isso? O que será que inspirou ele? Deixa eu te dizer, tem um livro que eu já li que mostra um monte de erro de uma galera. Sabe, sério, Letícia, gostaria muito que você lesse esse livro. É um livro assim que parece, você fala assim, poxa, mas esse livro aqui parece que foi escrito só para mostrar o erro do povo. Sério, ele mostra um erro lá de um cara que fala que não vai negar e nega. Mostra um erro do cara que fala que não acredita, só acredita se eu tocar, sabe? Mostra um erro do... você já leu esse livro aí? A Bíblia é um livro... É o livro que mais mostra erro de pessoa. De Abraão, faz uma pausa, tira Jesus, né? Vamos tirar Jesus do negócio. De Abraão não é de Abraão, que isso, volta mais. De Adão a João, lá em Apocalipse. A Bíblia mostra o erro da galera toda. Por que a Bíblia é desse jeito? Porque assim como a série, a Bíblia está mostrando que nós somos suscetíveis ao erro. Nós vamos pisar na bola com alguém, nós vamos falhar, nós vamos errar. E aí tem duas coisas. A primeira delas é olhar para quem errou com você e ser capaz de perdoar aquele que erra.
Segundo, reconhecer que errou e ser capaz de pedir perdão. A Bíblia ela nos ensina através dos erros desses homens, assim como a série, assim como quando você olha lá para o Chandler errando com a Mônica, né? Você fala assim, poxa, tinha que mostrar isso? Tinha, sabe por quê? Porque a arte ela vai refletir o quê? A nossa realidade, a vida real. Para terminarmos, quando nós olhamos, né, para esta série, nós observamos que a vida ela é de fato um ciclo, né? A vida ela vai girando, né? Parece que exatamente os mesmos problemas que eles tinham lá em 1994 são os problemas que hoje os nossos jovens enfrentam, né? Lá eles falavam sobre relações amorosas, lá eles falavam sobre carreira, sucesso, maternidade, paternidade. São ou não são os mesmos assuntos que nós comentamos hoje? É ou não é o que passa na sua cabeça? Você não está preocupado com sua vida profissional? Você não está preocupado com sua vida financeira? Eram exatamente os mesmos problemas. A vida, a história, ela é cíclica. E por último, para terminarmos, você conhece, eu já preguei aqui, inclusive como um tema de uma mensagem, um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman. Bauman fala e tem muitos escritos sobre a sociedade líquida. E basicamente o contexto dele, quando ele fala sobre essa questão de sociedade líquida, são sobre as relações interpessoais cada vez mais efêmeras, né? Relações interpessoais que cada vez mais você desmerece, né? A cada dia que passa, as relações elas estão menos sólidas e mais líquidas. A cada dia que passa, você valoriza muito mais uma amizade da esquina do que o seu primo que cresceu com você e está precisando da sua ajuda, né? Cada vez mais a humanidade valoriza um amor de uma noite ao invés de um amor para a vida inteira. E quando Bauman fala isso, estabelece esse conceito, né, de sociedade líquida, principalmente relacionado aos relacionamentos, nós olhamos para os relacionamentos dentro desse contexto, né? Eu poderia ler vários trechos para vocês aqui na Bíblia, eu poderia pegar de Eclesiastes, passando por Provérbios, onde nos mostram a importância da amizade. Sim ou não? Eclesiastes não fala sobre amizade? Por isso é importante que não ande só, porque se um cair, terá o outro para estender a mão e levantar. Não é o que está falando lá em Eclesiastes? Nós podemos pegar vários versos em Provérbios, porque podemos pegar, por exemplo, lá em Colossenses, falando sobre a importância do amor, da unidade. A Bíblia, ela é um livro que fala sobre a importância da amizade. Uma amizade que é verdadeira, uma amizade que não é baseada em interesses, uma amizade que não é baseada apenas num mero e fútil relacionamento. E quando eu entendo sobre isso, eu olho para essa série e consigo absorver na série exatamente o que a Bíblia ensina. A série me mostra, né, uma amizade que não vive só de aparências. A amizade deles era genuína, né? Você não vê episódio deles ficando brigado, ia lá brigado, depois resolvia no final, antes de tocar a musiquinha do encerramento. Nós precisamos de amizades genuínas, amizades que não vivam de aparência. E é o que eu encontro na Bíblia, por exemplo, quando eu vejo a amizade de Jonatas e Davi. Quando eu olho para a série, eu vejo amigos que são amigos de verdade, porque toda boa amizade é aquela que aponta o seu erro. Se você não tem nenhum amigo que nunca virou para você, olha, eu vou te falar, do meu ciclo, dos meus 5 melhores amigos, eu tenho um deles, que eu falo assim, eu nunca posso perder a amizade com ele. Porque assim, ele é aquele que me instiga, sabe? E põe o dedo no meu nariz e fala assim, ó, isso que não tá certo. E o cabra não é nem crente, né? No fundo eu sei que eu tô convertendo ele, né? Ele me chamou para ser padrinho da filha dele e nós tivemos assim uma tarde muito especial há um tempo atrás. Mas quando eu lembro dele, eu lembro de todas as coisas que ele apontou dentro de mim e falou assim, isso aí tá errado, isso aí você precisa mudar. Se você não tem um amigo que coloca o dedo no seu nariz e fala assim, você tá errado, muda, sai dessa vida, você tá mal de amigos. Porque a amizade verdadeira, acontecia isso na série ou não? Sim ou não? Quem já assistiu a série? Quem nunca viu eles brigando e um chegando pro outro, você tá errado, precisa corrigir isso. Se você não tem amigos que mostram os seus erros, muito cuidado com as suas amizades. Por último, para terminar, o amigo, e isso aqui é muito legal, um amigo às vezes não entende a dor na plenitude do outro.
Dificilmente você vai encontrar um amigo que entende perfeitamente a sua dor. A gente quer um amigo que entende o nosso sofrimento, né? Que entenda a nossa dor. Às vezes você não vai encontrar um amigo que entenda plenamente a sua dor. Mas isso não importa. Sabe por quê? Porque o importante é estar disponível na hora da dor. Você não precisa de encontrar um amigo que entenda a sua dor. Você precisa de encontrar um amigo que esteja disponível para você quando seu coração estiver doendo. Aí você sabe que ele é amigo de verdade. Não adianta nada querer ficar buscando amigos que você fala, eu quero um amigo que entenda meu sofrimento, que entenda a minha dor, a minha angústia, que entenda a minha solidão. Não. Procure ter amigos que estejam disponíveis para você quando você estiver na bad, quando você estiver na solidão, quando você estiver precisando. E talvez a melhor forma de nós encerrarmos, né, esse primeiro capítulo sobre Friends seria relembrando talvez exatamente a forma que nós começamos, né? Porque se Deus se manifesta na arte cinematográfica, Deus se manifesta muito mais através das melodias e canções. Então, talvez você não consiga cantar desde o início, né? E talvez você só consiga fazer o Poxa, me ajuda aí, gente. Faz o Agora, o refrão vocês sabem, não sabe? O que fala o refrão? Canta alto pra gente, vamos cantar junto com a... Vamos lá, todo mundo junto com a Júlia. 1, 2, 3. É assim, ó. I will be there for you. Exatamente. Então vamos lá? No 3, 1, 2, 3 e... I'll be there. Não, gente, não deixa a Júlia cantar sozinha, não. Vamos lá, meninas. 1, 2, 3 e... I'll be there for you. Mas no tom agora, vamos entrar no tom. 1, 2, 3. Para a Letícia. 1, 2, 3 e... I'll be there for you. Ficou legal, agora que a Letícia entrou, né? Levante suas duas mãos. Agradeça a Deus, porque Ele é aquele que está com você em todas as circunstâncias, em todas as situações. Isso. Ele estará com você na chuva, Ele estará com você na tempestade, Ele estará com você na escassez, na fartura. Ele é o seu verdadeiro friend, Ele é o seu verdadeiro amigo, e Ele estará com você todos os dias. Essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém. Amém.